Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Quem me acompanha há bastante tempo aqui vai entender, vai lembrar que eu sempre disse, que o jornalismo está decadente e mais ainda o jornalismo esportivo está decadente, E não só por isso, mas também por isso, uma das facetas do jornalismo, que deveria ser respeitado, que deveria ser respeitável, antigamente era, o cara tem uma fonte, não falava a fonte, mas o que ele tinha dito acontecia. Então ele continuava com credibilidade no mercado, notadamente mercado jornalístico. E aí, de uns tempos para cá, jornalistas ruins começaram a trabalhar e os eruditos, os confiáveis, sérios, pararam ou envelheceram, Inclusive, o que eu estou falando agora vai de encontro ao que eu vou falar daqui a pouco, sobre dois jornalistas que antigamente eram sérios e se continuam sérios, eu não sei, mas com relação ao Vasco, eles estão de sacanagem e só podem ser mais do mesmo, ou seja, quem é que tá dando like aí? O que o pessoal quer ver? Ah, quer ver o Vasco, não sei o quê, tá ferrado, tem que vender o Vasco, Então, voltando para cá, para minha primeira narrativa, o jornalismo era sério. O cara falava, tem uma fonte, e o assunto que ele tinha falado, sem dizer a fonte, acontecia. De uns tempos para cá, já tem bastante tempo, inclusive, vários assuntos que os caras falam não acontecem. E eles, óbvio, nunca disseram a fonte, não vão dizer. Eu lembro aqui do Fábio Azevedo, muito engraçado esse ponto, gente. Ele afirmou que um fundo árabe estava comprando o Vasco. Fundo árabe comprando o Vasco. E, segundo uma fonte. Um dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, entrevistando o Pedrinho, com o microfone na frente do Pedrinho, o Pedrinho desmentiu ele, ao vivo e em cores. E o cara, vergonha zero, moral e caráter zero, tocou a vida. No dia seguinte, ou 2 dias depois, disse que ele não tinha errado, que era a fonte dele que tinha errado. Minha fonte errou, ela me prejudicou, a culpa não é minha, eu recebi uma informação, passei para frente porque é minha fonte. Esse é um mau caratismo, E só os grandes mau caráteres conseguem fazer isso, Dizer que ele não errou, quem errou foi a fonte e seguir, como se ele não tivesse que ser valorizado, quantificado para o bem ou para o mal pela fonte que ele decanta lá, Isso é uma sacanagem total. E tem outros exemplos aí, só que eu não quero que o vídeo fique extenso, longe disso, Então, aí você vai, e esses caras estão aí fora da mídia, foram bicados, não tem trabalho na mídia tradicional. A mentira prevaleceu, os caras não ficam mais. Leonardo Baran, Fábio Azevedo, Muitos foram até para aquele programa, que eu já falei aqui algumas vezes, Desimpedidos, tá errado, cancelados. Algumas vezes eu quis me referir a cancelados e falei Desimpedidos. Então tá aqui a errata para trás, generalizado, Eu achava que era Desimpedido, mas não. Era um canal chamado Os Cancelados. E esses caras não têm mais vaga em lugar algum. Vieram para cá, porque aqui é um lixão, o cara vê qualquer coisa, E de vez em quando eu sou chamado para participar de vídeos ou de lives de colegas youtubers, e quando eu vou lá pesquisar para ver a linha do cara, eu não vou, porra. Outro dia o cara falou assim, Marinax do Vasco e tal. Como é que ele está afirmando isso? Lá no fundo, no final ele botou a fonte, na torcida vascaíno, fonte, Mário Coelho. Eu não vou, e espero que o cara entenda que meu não retorno é porque eu não quero ir.
né? Não vou me sujar para estar junto de pessoas que usam, né, o Vasco para falar fakes e mentiras para ganhar like, engajamento, inscritos, e botam lá fonte que não são fontes, e mesmo se fosse, seriam péssimas, né? Na torcida vascaínos, Mário Coelho, fanático vascaíno e etc. Onde eu quero chegar com essa conversa mole? Anselmo Góes, lá atrás, disse que as obras da reforma ou de novo estádio, não importa, de São Januário, começariam em dezembro. Ele afirmou isso. Anselmo Góes, do jornal o Globo. Pô, o cara tem nome, né? É aquele fofoqueiro com o carimbo, com o ISO, né? Com o ISO. E aí todo mundo acreditou, não sei o quê, reverberaram isso. Não vai ser nem em dezembro e talvez nem em junho, nem em julho, né? E aí passa-se despercebido, ninguém retorna, ninguém tem memória, né? A fonte, o Anselmo Góes não errou, quem errou foi a fonte dele, porra. E agora, ontem, anteontem, mais um, que em tese seriam jornalistas respeitados, respeitáveis, com credibilidade, né? Lauro Jardim, dizendo, tem um milionário russo na área para comprar o Vasco e tal. Tá de sacanagem, né, cara? Qualquer um pode dizer aí que tem um milionário indiano, um milionário Apache, um milionário Mormon, o que você quiser aí, né? Qualquer invenção, um milionário das Ilhas Maldivas, e colocar lá e vai vender. Vai vender, vai ter engajamento, porque tem gente, friso aqui, né? Tem muitos canais que falam que o torcedor do Vasco é idiotizado, e tem razão. Mas tem uma grande parte que não tem essa maldade, essa malícia, e são enganados, estão desavisados, né? E os caras vão lá e entram, né? Tanto como eu falei, o Anselmo Góes com grife, né? Com ISO, e o Lauro Jardim com griso, com ISO, com grife, com ISO, são jornalistas de renome. E aí Anselmo Góes disse que o Vasco teria as suas obras de São Januário começadas em dezembro, não vai acontecer nem daqui a 6 meses, e o Lauro Jardim agora soltou uma bomba. Milionário russo do Vasco, né? E olha que já colocaram o grego na frente, depois colocaram o italiano na frente, aí agora o italiano caiu, não é mais, e agora o grego voltou a ser o cara. E aí, se essas notícias não acontecerem, o que o Lauro Jardim fala? Porra, estava negociando. O que eu falei? Ele estava negociando, porra. Se não entrou, se não foi para frente, paciência, né? O Anselmo Góes, não, porra, essa foi a informação que eu tive. Do Pedrinho, do Zezinho, do Luizinho, do Huguinho, né? Ou dos 3 patetas do Vasco, né? Pedrinho, Edmundo e Felipe, que usava a camisa amarela escrito Júlio Brandt, nosso presidente, e agora os 3 são os desafetos do cara. 3 patetas, né? Então é muita sacanagem, é muita covardia com o torcedor, né? São lixos, né, cara? Lixos. Então, amanhã, não, porra, eu falei que iria acontecer, mas não aconteceu, e blá blá, e o Fábio Azevedo. Não deu nada. Quem não errei, quem errou foi a fonte, né? Tendo sido desmascarado pelo Pedrinho ao vivo e em cores, né? Sem vergonha alguma, e tocou a vida dele. É esse aí o tipo de jornalismo macro e micro, né? Micro não de pequeno, de um pedaço de jornalismo chamado esportivo. Nada muda, é o mesmo, é a mesma porcaria que esses caras veem, né, o tempo inteiro. Os youtubers republicam isso, né? E colocam lá a fonte, não sei o que e tal. Uns nem dizem a fonte, outros dizem a fonte. Tem uns que dizem que deram em primeira mão. Youtuber dizendo que teve notícia de primeira mão. Ainda bem que o meu canal, sempre falei aqui, né? É um canal meramente de opinião. Aqui não tem notícia,
não tem informação, é opinião sobre notícia e opinião sobre informação, né? Há uma diferenciação aí, né, entre notícia e informação. Eu lembro que eu cheguei a fazer 4 períodos de jornalismo lá atrás, antes de fazer direito, mas já não lembro mais. Mas eu sei que há uma diferença entre informação e notícia, e também não interessa pesquisar. Se eu quisesse falar sobre isso, eu teria pesquisado. Se tem uma coisa que o advogado é bisbilhoteiro, né? Para não falar merda e tal. Inclusive a gente, no julgamento, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, a gente não pode falar em fonte. A gente tem que levar testemunha, a gente tem que mostrar o papel, né? E muitas vezes provar que o papel tem credibilidade, não é falsificado, né? Medo de juntar um documento falso. Agora, quando você bota uma petição no sistema, ele coloca lá, você declara que esses documentos são honestos e tal, são fidedignos? Sim, sob pena de você responder criminalmente na ordem da comissão de ética, né? E esses caras não têm comissão de ética, não tem moral, nada, fonte, e acabou. E o torcedor aí fica desavisado, sonhando, né? E eu sempre falo aqui, né? Às vezes a pessoa é inteligente, mas demora a entender que está sendo engrupada, né? Uma gíria carioca, engrupada, está sendo enrabada jornalisticamente, né? E agora, Lauro Jardim, né? Tem um novo milionário russo aí que vai comprar o Vasco e blá blá blá, tal. Se ele bota milionário grego, não ia vender tanto jornal, né? Ou tanto clique, engajamento, porque já todo mundo está colocando. Ele botou milionário russo para mudar, né? Para dar um upgrade, né? Eu que não gosto de anglicismos, mas tem que falar upgrade que não tem jeito, né? Dá uma palavra melhor aí, para dar um levante no seu engajamento, né? Com o Vasco, porque o Vasco, né? 25 milhões de torcedores ou mais, né? Não é qualquer um. E é torcedor mesmo, cara. A gente está fodido com O. Com U é outra coisa, sexual. A gente está fodido, né? E a gente não abandona, a gente está lá e tal. Outro dia saiu ontem ou anteontem saiu lá, ranking das maiores torcidas, quem colocou mais gente no estádio. A gente está lá embaixo porque o Vasco só jogou em São Januário, né? E salvo engano, não sei se jogou com portão fechado esse ano, não vou lembrar. É muita coisa para lembrar. Se o Vasco jogou com portões fechados esse ano, não vou lembrar. Mas se você botar taxa por ocupação, pega um estádio, ocupa ele totalmente e é reiterado e tal, o Vasco é o primeiro, né? E engraçado que o Flamengo deixou para a última partida para colocar a totalidade dos ingressos, né? Foi batido o recorde agora contra o Vitória, no empate 2-2, acho que na despedida do Gabigol, né? Então eles seguram o ano inteiro a liberação máxima do estádio, para na última partida, olha o Flamengo aí, 67 mil torcedores e tal, blá blá blá, né? É a indústria do Flamengo, é a indústria para dizer que é o melhor, e não é com relação ao Vasco, né? O Flamengo tem mais torcida? Tem, mas enche igualmente qualquer estádio que for dividir com o Flamengo, e aí com o Corinthians, isso aí nem Corinthians, São Paulo, né? Palmeiras. Bom, para não ficar muito extenso aqui, já está extenso, peço desculpas por falar do Vasco, é um dos momentos bons, ótimos do meu dia, né? Adoro falar de Vasco, uma paixão. Se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os avisos, notificações quando os meus vídeos forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.